Boa tarde, quarto ano. Hoje é dia 8 de junho, segunda-feira, né? Vamos iniciar mais uma semana. Essa semana nossa é curta, porque quinta e sexta é feriado. Então, a gente vai ter aula na segunda, na terça e na quarta somente, tá bom? Então, vamos lá, gente. Hoje a professora está num ambiente diferente aqui, porque eu tive exames e médicos, daqui a pouco eu tenho que voltar lá no hospital. Então, daí, por causa disso, a professora está gravando em um lugar diferente hoje, tá? Mas, se surgirem algumas dúvidas, principalmente de matemática, pelo fato da professora não ter a lousa aqui, a professora vai gravar um reforço dessa aula em casa depois para mandar para vocês, tá bom? Para não ficar difícil. Então, gente, hoje a gente tem ciências em primeiro lugar e depois temos matemática, né? Temos aula de música aí no meio do professor Christian. Então, vamos pegar o nosso livro de ciências. Vamos abrir na página 63, que é o conteúdo que a gente parou, tá bom? A gente estava falando um pouquinho aqui sobre o tratamento da água, não tá? Falando como que funciona o tratamento da água e do esgoto. Agora, a gente vai aprender um pouquinho sobre a degradação dos recursos ambientais, os recursos naturais, tá bom? Então, vamos lá. Página 63. Nós vamos até a página... Até a página 70 hoje, tá bom? Então, vamos lá. Degradação dos recursos naturais. Ao mesmo tempo em que o ser humano é dependente dos recursos do meio ambiente, muitas vezes ele é o principal agente que o destrói. As pessoas podem causar impactos ambientais que prejudicam a si mesmas e aos demais seres vivos. Em alguns casos, os impactos resultam na escassez de recursos e no desaparecimento das espécies. Então, o que está falando aqui? Que o principal responsável pela destruição do meio ambiente, dos nossos recursos, é o próprio ser humano, né? Nós mesmos. Comunidades grandes e pequenas geram impactos diferentes. O ambiente tem a capacidade de absorver alguns desses impactos, mas é muito importante que todas as ações sejam planejadas para evitar ao máximo a degradação dos recursos naturais. Então, o que acontece? Quando a gente constrói grandes cidades, grandes comunidades, nós estamos sujeitos a esse tipo de problema, né? Nós destruímos muita coisa da natureza para construir as nossas cidades. Então, tem que ter muito planejamento antes para destruir o mínimo possível, não é? Porque não adianta a gente ir lá derrubar um monte de árvore e depois não ter o ar para respirar, porque é a árvore que faz, né, o nosso oxigênio. Então, a gente precisa ter consciência daquilo que a gente faz, ok? As tribos indígenas utilizam diretamente os recursos que podem retirar da natureza, mas costumam usar apenas o que precisam para sobreviver. Elas respeitam a capacidade da natureza de se recuperar. Então, a natureza, ela se recupera, só que ela tem um tempo para isso, um tempo para se recuperar. E como que isso acontece? Se a gente não dá o tempo para a natureza, ela vai só se destruindo e não tem tempo para se recuperar. As tribos indígenas, elas colhem do chão aquilo que elas precisam para sobreviver, utilizam só aquilo que elas precisam. E aí eles esperam o tempo da natureza se recuperar, então eles respeitam a natureza. Por outro lado, as comunidades urbanas costumam utilizar uma quantidade enorme de recursos naturais, que somos nós, né? Muitas vezes, esses recursos são mal utilizados ou desperdiçados. Além disso, as comunidades urbanas fazem uso de materiais industrializados que geram resíduos que poluem o ambiente. Então, além das grandes cidades destruírem muito da natureza, eles ainda geram resíduos, né? Então, os carros que soltam o gás que prejudica a nossa atmosfera, né? As fábricas que eles constroem, que liberam muitos dejetos no meio ambiente, também destroem nosso planeta, né?
Aqui nós temos aqui a vista aérea de uma reserva indígena e ao lado a vista de uma cidade, tá bom? Agora vamos para a página 64, a poluição do solo. A poluição do solo, além de prejudicar os seres vivos, também tem como consequência a contaminação das águas subterrâneas. Lembra que a professora explicou o ciclo da água? Então, na água subterrânea são os lençóis freáticos que formam por baixo da terra, né? Com a chuva, com a filtragem da água e que são desaguadas geralmente em mares e rios. Então, quando eles contaminam o solo, a contaminação do solo é a contaminação também dessa água, né? Veja algumas atividades que podem causar a poluição do solo. O uso de agrotóxicos, que são substâncias químicas usadas na agricultura para proteger as plantações de doenças do ataque de pragas. Então, o que acontece? Eles usam um tipo de veneno nas plantações para que a larvinha não coma, para que os insetos não comam a plantação, os gafanhotos, né? As formigas, para que eles não cheguem na plantação. E esse tipo de veneno vai penetrando no solo e vai poluindo o nosso solo, tá? Além de fazer muito mal para nós também. O descarte indevido de resíduos industriais, então, ou lixo industrial, né? É o que sobra de lixo das empresas, né? São todas as sobras decorrentes da atividade das indústrias. Pode conter substâncias tóxicas. Então, se uma empresa é uma empresa de alguma coisa que usa um produto químico, ela vai descartar o resto dela lá no meio ambiente, lá no solo também, vai poluir o nosso solo. Depois, descarte incorreto dos resíduos domésticos. Então, ou lixo doméstico, é o lixo que a gente produz em casa, que a gente coloca naquele saco preto para colocar para o lixeiro na rua. Se a gente coloca para o lixeiro na rua, o caminhão de lixo vem, busca e leva para o local correto. Se a gente não coloca para o caminhão de lixo, a gente joga em algum terreno, a gente está poluindo o solo, porque aquele lixo vai formar um chorume, que é um líquido que polui muito o solo, tá? O acúmulo do lixo doméstico pode contaminar o solo e atrair animais transmissores de doenças. Então, pode atrair escorpiões, pode atrair ratos, baratas, né? A gente sabe que um lugar sujo, um lugar porquinho, vai atrair esse tipo de animal peçonhento e que transmite muitas doenças, tá bom? Cuidados com o solo. Então, vamos ver aí quais alguns dos cuidados que a gente pode ter com o solo. Eu vou encostar aqui para eu ir mais para trás. Então, alguns dos cuidados que a gente pode ter com o solo, tá bom? Descartar o lixo sempre em locais apropriados. Então, no caso, colocar na calçada para o lixeiro passar e buscar no dia certo, né? Separar o lixo para reciclagem. Então, separa o lixo que vai para o lixeiro e o lixo que vai para reciclagem, né? Para a gente proteger o nosso meio ambiente. Reflorestar áreas desmatadas. Então, sempre plantar árvores em terrenos que foram desmatados, né? Isso já é uma coisa assim, para grandes empresas, porque nós não conseguimos plantar em grandes terrenos, nós conseguimos plantar poucas árvores, tá? Evitar o desmatamento, então, né? Não desmatar, não destruir a natureza. Evitar o uso de agrotóxicos na agricultura, então, não usar o veneninho nas plantações, né? Evitar queimadas, as queimadas também acontecem com muita frequência. Por quê? Porque o agricultor ele vai lá, tira tudo da planta, tira tudo que ele precisa e aí sobra os cabinhos. Então, para ele deixar aquele terreno limpo novamente de uma forma mais rápida, bota fogo. E aí aquela queimada vai destruindo o meio ambiente, não só a camada de ozônio, não só a nossa atmosfera, nosso ar, mas também o solo, vai destruindo as propriedades do solo, né? Então, evitar também as queimadas. Agora, nós vamos fazer algumas atividades para continuar com o conteúdo. Então, lá na página 65, temos algumas atividades aí para fazer. 1. Marque com um X a comunidade que provavelmente polui mais o ambiente. Então, qual que polui mais? E justifique a sua resposta. Justificar, a gente ia justificar conversando, né? Então, nós temos aqui vila de pescadores que moram próximo ao rio e a representação de uma metrópole, uma cidade grande. Qual que polui mais, tá bom? 2. Complete as frases a seguir. O
por conter substâncias tóxicas, se for despejado diretamente no solo, pode contaminar a água subterrânea. Então, aqui eu vou falar para você essa resposta, porque não tá óbvio, tá? Então, se colocasse aqui, por conter substâncias tóxicas produzidas pela indústria, até a gente saberia que é o lixo industrial, mas não colocou isso, então não dá para saber, tá? Então, aqui é lixo industrial, lixo que as indústrias eliminam. B. Embora protejam as plantações de doenças e pragas, são substâncias prejudiciais ao ambiente. Então, esse aqui dá para saber qual que é o nome, tá bom? C. O acúmulo de atrai animais que podem causar doenças nos seres humanos. Então, esse aqui também dá para saber, tá facinho diante do que a professora explicou. 3. Observe a ilustração abaixo e cite ao menos uma solução para o problema, escrevendo em seu caderno, tá? Então, esse daqui você não precisa escrever no seu caderno, tá? Tá falando assim, era aqui mesmo que você queria plantar essas mudas? Sim, mas parece que eles chegaram primeiro, então tava tudo cheio de lixo no parque, né? E ela foi lá para plantar as mudas e não pôde, porque uma pessoa chegou antes, né? 2 pessoas no caso, e poluíram todo aquele local, tá? Então, tá falando uma solução para esse problema. Qual seria essa solução? Então, aí do ladinho da imagem tem um espacinho em branco. Pode escrever aí a solução que vocês teriam para esse problema, tá bom? Escreve aqui do ladinho e manda foto para a Pro. Combinado? Vamos continuar. Página 66, a poluição da água. Assim como o solo, a água também pode ser poluída ou contaminada por atividades humanas. As principais causas da poluição e da contaminação da água são os agrotóxicos, também usados na agricultura, que chegam lá no lençol freático, lembra que a professora explicou? A atividade industrial, que também libera, não só no chão, mas diretamente nos rios e córregos, o lixo delas. E o descarte de esgoto doméstico, né? Então, tudo que a gente usa, que vai para a rede de esgoto, em vez de ser descartado na rede de esgoto, que vai ter tratamento, é descartado diretamente nos córregos e rios em alguns lugares do Brasil, tá bom? São 3 motivos aí para a poluição da água. Cuidados com a água. Para que a água utilizada por nós não polua a natureza, é importante que sejam tomadas medidas, tais como coletar e tratar o lixo, reduzir o uso de agrotóxicos na agricultura, tratar o esgoto doméstico e industrial e não jogar lixo em rios, córregos e outros corpos de água. Então, a gente tem 4 medidas aí muito importantes que são parecidas com as medidas de não poluir o solo, né? E que a gente consegue aí proteger a nossa natureza e a nossa água. Na página 67, nós temos uma atividade de cuidados com a água que ela pede para que você converse com os amigos, tá? Então, essa parte de conversar com os amigos e fazer as atividades, né, coletivas, nós não vamos poder fazer. Então, a gente vai ler essa parte, mas não vai fazer atividade de baixo, tá bom? Depois a gente vai lá para a página 68, que tem algumas atividades, vão finalizar na 70 só, tá bom? Então, vou ler com vocês. Cuidados com a água. A água é um recurso natural essencial à vida. Sua escassez é falta, tá bom? Então, a falta de água traz problemas aos seres humanos. A falta dela constitui um grande problema para a saúde pública. O Brasil conta com grande disponibilidade de água. No entanto, a água não é distribuída igualmente por todo o país. Algumas regiões do Nordeste, por exemplo, têm a falta de água por longos períodos, igual tem aí na foto, tá vendo? No Pernambuco, Recife. Quando falta muita água, fica assim, ó, a terra não pode nem plantar, porque como é que a plantinha vai crescer se ela precisa de água, né? A falta de água também é consequência do mau uso desse recurso. Então, a gente desperdiça muita água, né? A gente vai tomar um banho, a gente fica cantando no chuveiro enquanto a água vai embora. A gente vai escovar o dente, deixa a torneira ligada. A gente vai lavar a louça, deixa a torneira ligada. Então, todo esse mau uso da água causa todos esses problemas. E um dia pode vir a faltar a nossa água, né?
É cada vez mais raro encontrar água adequada para o consumo, seja por desperdício ou por sua contaminação e poluição. Algumas soluções para o problema da falta da água são aumentar a sua disponibilidade, melhorar a forma como ela é utilizada, parar de despejar poluentes nas fontes de água. Com esse objetivo é possível reaproveitar a água da chuva, o que pode ser feito com a construção de cisternas, né? E isso aqui do lado, essa fotinha aqui do lado, é uma casa e uma cisterna, como se fosse uma caixa de água muito, muito grande, que aproveita a água que vem da chuva, tá? Economizar a água, que foi que a gente já conversou também em outros vídeos, né? Diminuir a carga de poluentes nos corpos de água, estendendo medidas de saneamento básico a todo o esgoto doméstico e industrial. Então, a gente tem que ter tratamento de água, tem que ter tratamento de esgoto para todo mundo, não só para alguns, e conscientizar as pessoas que estão poluindo esses lugares, né? Então, vamos para a página 68, atividades. Temos aí 2 atividades rapidinhas. 1. Observe a imagem abaixo e descreva as situações de poluição da água que estão representadas. Então, vocês conseguem escrever aqui do ladinho, tá bom? Quais são as situações de poluição que vocês estão vendo, tá? São todos os círculos, tá vendo? Tem o homem nadando com as crianças, tem o outro pescando. Então, quais deles são de poluição da água, tá? O esgoto sendo despejado direto no rio, o caminhão de lixo deixando o lixo no lugar incorreto, no chão, e aqui no final o caminhão de lixo jogando o lixo no rio, né? Então a gente tem várias situações aqui, e vocês vão escrever do lado quais são as situações que estão erradas, tá bom? Aí no espacinho branco mesmo. 2. Marque com assim, ó, isso aqui significa correto, tá bom? Há situações que evitam a poluição da água e com X as que poluem. Então, esse é o sinal de certo e o X é sinal de errado, tá bom? Então, no A e no B, quais são as situações que são certas e quais que são erradas, tá? Coloca o xizinho nas erradas e o tiquinho na certa. Página 69, a poluição do ar. Então, a gente falou sobre a poluição do solo, da água, agora a gente está na poluição do ar, tá bom? Quando há muitas impurezas misturadas com o nosso ar, diz que ele está poluído. Essas impurezas podem ser poeira, fuligem. Fuligem é aquele pozinho da queimada, sabe? Que cai no quintal. Gases tóxicos e micro-organismos causadores de doenças. A poluição do ar costuma ser maior nos grandes centros urbanos, onde as chaminés das fábricas e os escapamentos dos carros liberam impurezas que se acumulam de forma mais grave. Então, quando a gente tem uma cidade muito movimentada, a poluição do ar é maior, né? Lembra que a professora explicou, né? Sobre os carros, sobre as indústrias. Cuidados com o ar. Conheça algumas medidas que ajudam no combate à poluição do ar. Usar filtros nas chaminés das fábricas, então filtros que deixam os resíduos e que liberam só o que não prejudica o meio ambiente. E nos escapamentos dos carros. Diminuir a quantidade de veículos nas ruas, usar transporte público, quando possível, andar a pé ou de bicicleta. Então, diminuir a quantidade de carros na rua. Como que eu vou diminuir? Indo trabalhar de bicicleta, indo trabalhar a pé. Se não for possível, eu vou de ônibus, porque daí tem bastante gente dentro de um veículo só que está liberando gases tóxicos no meio ambiente, né? É melhor um veículo só do que um monte, não é verdade? Reflorestar áreas desmatadas e não desmatar, pois as plantas ajudam a melhorar a qualidade do ar. Então, quanto mais plantas, melhor o ar fica. Não queimar o lixo, porque ele produz fumaça e fuligem. Então, o lixo não deve ser queimado, o lixo deve ser tratado, tá? Aqui embaixo a gente tem uma foto de pessoas andando de bicicleta, né? No lugar do carro. Agora, vamos finalizar aí na página 70, porque a página 71 é uma experiência que nós não faremos, tá? Então, vamos na 70. Em qual dos ambientes a seguir o ar é provavelmente mais poluído? E quais são as principais causas da poluição nesse ambiente?
Então, no ambiente A ou no B que o ar é mais poluído? Está bem claro, né? Então, embaixo vocês vão escrever por que que esse lugar é mais poluído que o outro, tá bom? 2. Classifique em V de verdadeiras e F de falsas. Cidades grandes costumam ter o ar mais poluído, verdadeiro ou falso? O ar só está poluído se estiver com cheiro ruim e forte? Será que o ar só está poluído se ele estiver fedido? Se mais pessoas deixassem de usar carro e passassem a utilizar transporte público, o ar seria mais limpo? 3. Marque com correto a situação que contribui para melhorar a qualidade do ar. E com X, a que piora a qualidade do ar, tá? Então, nós temos 3 situações aqui. E quais que melhoram a qualidade do ar e quais que pioram, tá bom? Então, esse foi o nosso conteúdo de ciências. Daqui a pouquinho a professora volta com matemática, tá bom? Vocês vão precisar da apostila, acompanhar junto comigo na apostila para compreender o conteúdo de matemática hoje, tá bom? Peço a colaboração de vocês. Beijinho, até já!